Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 26, Prólogo. Há momentos em que você percebe que está sonhando. No caso de Rose e Oriana, sempre aconteceu da mesma forma e ao mesmo tempo. Em seu sonho, ela estava na arena do torneio do Deus da Guerra. Na frente dela está seu pai. Lá ela estava diante dele, apunhalando-o com sua espada. Devagar, muito devagar. Era um mundo solitário, onde apenas ela, seu pai e sua espada se moviam lentamente. Devagar, devagar. Sua espada perfurou o corpo de seu pai. Ela não conseguia segurá-lo ou puxar a espada. Ela só podia observar enquanto o tempo passava devagar. A sensação de perfurar a própria carne e o calor do sangue que espirrou em seu rosto, gravados em sua mente como uma memória indelével. Ela não podia chorar ou gritar, ela não podia correr. Rose permaneceu em pé e observando seu pai tentar dizer algo a ela. Mas então o seu pai estendeu a mão em sua direção, e agarrou-a com força pelo pescoço. Eu nunca vou te perdoar. Me desculpe, me desculpe. Rose foi acordada por sua própria voz todas as manhãs. Ela estava em um pequeno quarto com apenas uma cama e uma mesa. Esta é a base do Shadow Garden que fica dentro do território Oriana. Pai. Lágrimas correram por suas bochechas. O pesadelo ainda persistia em sua mente. Naquele dia, seu pai tentou dizer algo a ela. Odeio palavras. Palavras vingativas. Talvez as palavras que ela ouviu em seu sonho fossem a resposta. Rose agarrou o lençol encharcado de suor com força. Naquele momento, alguém bateu na porta. Número 666. Agora é a hora. Foi o número 664. Eu vou indo. Rose enxugou as lágrimas e começou a trocar de roupa. Ela tirou a blusa que estava encharcada de suor e depois tirou um pouco do gel, passou no corpo e deixou espalhar. Este é um traje de linho. Sua condutividade mágica é extremamente alta, permitindo que se expanda livremente e até mude de forma. Rose usou um traje de linho com o poder mágico, seria forte o suficiente para que nem mesmo um espadachim mágico comum ser capaz de arranhá-lo. Esta era uma tecnologia revolucionária e ultrapassava todo o senso comum de um espadachim mágico, mas era apenas uma das tecnologias do Shadow Garden. Olá! Depois que ela terminou de se trocar, Rose entrou no corredor onde os números 664 e 665 estão esperando por ela. Os três estão no mesmo time. Temos que nos apressar. Número 666 Chan, bom dia. Rose e o número 665 começaram a perseguir o número 664 que estava correndo com pressa. Os campos e tetos do corredor foram construídos com um material cinza chamado concreto, resultado de uma pesquisa no laboratório do Shadow Garden. É um design simples. No entanto, os tapetes e a iluminação chamam a atenção. A iluminação consiste em cristais especiais de alta qualidade, que formam lindas sombras suspensas no ar. Isso também faz parte da invenção inovadora do Shadow Garden e também um dos produtos mais caros da Mitsugoshi Company. O mais barato custa cerca de 10 milhões de yen e ainda é vendido como pão quente. Aos poucos, começaram a espalhar-se boatos de que essa tecnologia logo entraria no campo da construção. Rose suspirou levemente com toda a tecnologia complexa que a rodeia. Tudo isso graças ao Shadow's Knowledge de Shadow. Surpreendentemente, ele não era apenas bom na luta, mas também possuía grande inteligência e sabedoria. Chega, o suspirou. Número 664 disse depois de ouvir o suspiro de Rose. Se alguma coisa te deixar desconfortável, você pode me dizer. Não, está tudo bem. Ponto. Eu vejo. Número 664 é um pequeno elfo. Aparentemente, ela era apenas um ano mais velha que Rose, mas graças ao seu senso de responsabilidade, ela era muito confiável como líder de esquadrão. Enquanto isso, a número 665 é outra elfa, mas tem a mesma idade de Rose. Ao contrário do número 664, o número 665 é silencioso. As duas eram garotas extremamente bonitas, mas, por sua vez, possuíam as habilidades de um espadachim mágico de primeira classe.
No entanto, eles estão nos níveis mais baixos da organização. Rose é o número 666. Mas esse número é fornecido para a entrada na organização e não como uma medida de capacidade. No entanto, os primeiros 100 são considerados diferentes, e os números que determinaram suas habilidades. Claro, também existem exceções. Rose tinha visto o número 559 uma vez. Seu oponente em número 89. Com mais de 400 números separados, qualquer um poderia dizer que ela não era igual a ela. No entanto, o número 559 vence com sua vitória, ela tem o direito de desafiar um dos números. No Shadow Garden, existem muitos níveis de hierarquia. Rose pensou que se seu poder mágico aumentasse e ela se juntasse ao Jardim das Sombras, ela poderia fazer algo, o que poderia salvar seu reino. Mas no final, ela não podia fazer nada. Ponto. Eu tenho que me esforçar mais. Rose murmurou, perseguindo as duas garotas que passaram por ela. Os supervisores de missão hoje não são nem mais nem menos do que o número 559. Rose e os outros deixaram a base e correram sem som durante a noite no meio do campo nevado. Aqui, existe uma fortaleza. No topo da fortaleza, havia uma lida garota de pé. Ponto. Finalmente, você chegou. Ela disse, então se virando. O cabelo loiro de Rose tremeu junto com seu corpo. A figura da menina, iluminada pelo luar, era muito bonita, como uma deusa. Era assim que Rose se sentia, embora também fosse uma menina. Ela é a número 559 do Shadow Garden. Sentimos muito por este atraso. Você já conhece os detalhes da missão? Perguntado pelo número 559 que está sempre em tom curto. Desculpe, eles acabaram de nos dizer, é sobre algo na Fortaleza Saisho. Assim. Número 559 suspirou, uma pequena névoa escapou de sua boca. Então ela se virou e continuou falando. A Fortaleza Saisho caiu nas mãos da facção Doen em 2 dias. Atualmente no Reino Oriana há uma guerra entre a facção Doen e a facção de oposição Doen. Embora ainda não fosse uma guerra em grande escala, eles já haviam começado a estourar em várias áreas rurais. Como você deve saber, a Fortaleza Saisho nada mais é do que um pequeno e insignificante castelo na fronteira com o reino de Midgar. O problema é que mobilizaram os filhos dos Diabolos para conquistá-lo. Os filhos principais do culto eram as elites de sua organização, seria um absurdo mandá-los para conquistar a pequena fortaleza. Simplificando, há algo escondido dentro dessa fortaleza. Nossa missão é simples, se infiltrar e ver o que eles fazem. Acho que não preciso mencionar o motivo pelo qual você participou dessa missão. Certo? Disse o número 559 enquanto olhava para Rose. Porque eu conheço a Fortaleza Saisho. A Fortaleza Saisho está localizada no meio das montanhas, por isso é frequentemente usada como local de férias pela família real. Correto. Mas isso não é tudo. Número 559 disse e saltou da colina. Ela adormeceu como um pássaro e então pousou graciosamente no campo nevado. Rose e as outras duas correram atrás dela. Fui eu quem nomeou você para esta missão, Rose Oriana. Ouvindo isso, Rose não soube como reagir. Mesmo no Shadow Garden, é um segredo que o número 666 é Rose Oriana. A razão é simples, você recebeu esse poder diretamente de Shadow-sama. O número 664 e o número 665 olharam para ela surpresos ao mesmo tempo. Apenas as primeiras 7 pessoas, 7 Shade, receberam seu poder diretamente de Shadow. Isso tornava o poder de 7 pessoas especial e, ao mesmo tempo, significava que receber o poder das sombras era algo especial. Ponto. Eu vejo. Rose assentiu fracamente. Eu também. Você também. Eu também recebi esse poder diretamente de Shadow-sama. Somos apenas nós dois, além dos 7 Shade, que são especiais. O número 559 olhou para Rose com atenção, como se ela estivesse observando. Ponto. Você ainda está fraco. Eu quero explicar que eu sou um servo que é muito leal a Shadow-sama. Vou eliminar qualquer um que não seja digno dele, não me importa quem sejam. Dentro da Fortaleza Saisho, havia corpos de guardas espalhados por todo o lugar.
Rose franziu os lábios com força enquanto observava a visão de uma das paredes. Ela é quem deu o motivo da guerra e este é o resultado de suas ações. Soldados morrem e pessoas sofrem. E o que mais doía a Rose era o fato de ela não poder fazer nada. Talvez ela estivesse muito esperançosa de si mesma. Ela pensou que algo mudaria se ela agisse sozinha. No entanto, mesmo dentro do Jardim das Sombras, ela não era nada mais do que uma guerreira comum. Em termos de força, inteligência e sabedoria, havia mais garotas que eram mais bem dotadas do que ela, então Rose percebeu quão insignificante ela era. Número 666. O que aconteceu? O que ela pôde fazer nesta guerra? Ela pensou sobre isso enquanto olhava para os rostos dos soldados que morreram, suas expressões mudando como se o odiassem. Número 666. Seu líder gritou de repente com ela e Rose se virou. Número 664 olha para ela ansiosamente. Desculpe, está tudo bem. Assim. Não sei o que você estava pensando, mas não pense muito agora. Disse o número 664 com um sorriso. Ponto. Eles estão aqui. O número 559 disse que estava ciente dos movimentos do culto. Uma figura usando um capuz preto emergiu da grande porta iluminada pelo luar. Haverá cerca de 40 pessoas lá. Havia mais do que eu pensava. Número 559 disse, curvando os lábios ligeiramente. Não foi uma expressão de desamparo, mas um sorriso de felicidade. O que devemos fazer? Vamos persegui-los à distância. O número 559 moveu-se primeiro e, em seguida, às 4 horas desapareceu na escuridão. As pessoas em mantos negros saíram da fortaleza e caminharam para a floresta. Mantenha distância ao entrar na floresta. Entendido? Atenção! Eles estão todos na classe das primeiras crianças. Todos eles. Os primeiros filhos faziam parte da elite do culto e não era um grande grupo de pessoas. Portanto, raramente 40 pessoas vêm aqui. Não existe algo especial nesta floresta. Número 559 pergunta. Ruínas. Originalmente era um santuário dedicado aos guerreiros que morreram na batalha contra o demônio Diabolos, mas acho que o lugar não está intacto. Ruínas, entendo. O número 559 disse como se soubesse o que procuravam. Dentro da floresta, a distância do grupo de culto foi ficando cada vez mais próxima, até que finalmente chegaram às ruínas. Um grupo de homens vestidos de preto cercou as ruínas, e Rose e os outros estavam escondidos em silêncio. Esta é a porta, não há engano. O homem que parecia ser o líder disse. Pela sua aparência, ele era um homem de meia idade com uma cicatriz na bochecha. Ele é Koadoe, o Galé, um general do culto. Eu vejo o número 559 sorriu novamente. Este é o altar, o resto, seu. Sua Majestade a Rainha. O Koadoe pegou na mão de uma magricela do grupo de vestes pretas e a colocou em pé em frente ao altar. Quando ela tirou o manto, o corpo de Rose estremeceu. Mamãe. A mulher era, sem dúvida, a mãe de Rose. Ela foi ameaçada e controlada pelo culto. No entanto, Rose tinha ouvido falar que a família real Oriana era protegida por uma facção anti-Doen. Porque minha mãe. Eles a pegarão. Então Shadow Garden mentiu para ela. Rose pensou em várias possibilidades. Sua mão. A mãe de Rose colocou a mão no altar como Koadoe ordenou e de repente, as ruínas começaram a brilhar e padrões e símbolos se ergueram no ar. Eu sei que, sangue real, é a chave. Depois disso, a luz desapareceu e um pequeno anel apareceu. Sim, este é, o reino Oriana. Koadoe colocou o anel em uma pequena caixa. Prepare-se para a batalha. Número 559 disse com um sorriso. Ah! Eles disseram que isso seria apenas uma missão de reconhecimento. O número 664 não conseguiu esconder seu choque e negação. O anel é a chave para esta missão. Temos que destruí-los e recuperar a chave. Essa não é uma explicação suficiente. Que chave é essa? Você não precisa saber os detalhes. Apenas se concentre em recuperá-los ou em descobrir como fazer isso, só isso. Esse tipo de informação importante não é para a hierarquia mais baixa de pessoas como o número 664 e Rose. Os controles de informação no Shadow Garden são bastante completos.
Por favor, espere um momento. Não importa como você olhe para isso, estamos em desvantagem. Havia 4 deles e os inimigos eram 40. Havia muitas diferenças nos números. E então? Número 559 respondeu desembainhando sua espada. Tempo de julgamento. Espere um momento, por favor. Essa é minha mãe. Disse Rose, mas foi ignorada. O número 559 deu um pulo e avançou rapidamente, estendendo a espada em sua mão. Ela planejava resolver tudo de uma vez. Quem está aí? As crianças perceberam sua presença e rapidamente sacaram suas espadas. Então uma voz aguda soou. A espada do número 559 quebrou facilmente a espada das crianças e foi imediatamente cortada. Eles são Shadow Guardian. Espalhar. O ataque foi extremamente poderoso, como se fosse alguém das 7 sombras. O grupo de culto ficou surpreso por um momento, mas eles rapidamente recuperaram a compostura e se espalharam. No entanto, o número 559 conseguiu matá-los um por um. Então, o próximo alvo para o número 559 é a rainha. Mãe. Naquele momento, o rosto de seu pai apareceu em sua mente. Naquela época, ela viu em seus sonhos muitas vezes, sobre ela esfaquear seu próprio pai no peito. Não. Rose estendeu os braços e abraçou a mãe para evitar que ela recebesse um golpe da espada da número 559. A rainha ficou chocada e viu Rose. Rose. Mãe. Rose abraçou a mãe com força. Por quê? Porque mãe. Disse Rose com uma expressão zangada em relação ao número 559. Mas em vez disso, ela devolveu o olhar com uma risada. Rose tenta proteger sua mãe, enquanto grupos de culto o cercam. Várias espadas foram apontadas para ela. Não se mexa. Se você se mover só um pouco, vou matá-los. O Quadoi ameaçou. Mesmo com a minha vigilância, não posso acreditar que perdi 9 filhos. Então você é uma das famosas 7 sombras. Ele disse quando viu os cadáveres de seus amigos caídos no chão. Infelizmente, não sou uma das 7 sombras. Número 559 disse. Você não é uma das 7 sombras. Então você é um números. Eu sou apenas o número 559. Pelo menos por enquanto. Você é apenas um membro comum. Com todo esse poder. Disse Quadoi surpreso. Não importa o quão forte você seja, o jogo acabou. O Quadoi acenou com a mão e então os 3 homens encapuzados tiraram suas vestes. De jeito nenhum. Os 3 generais do culto se reunirão. Número 664 e número 665 disse com uma expressão de desespero. No entanto, o número 559 sorri. Não tente fazer nada, temos reféns do nosso lado. Quadoi disse colocando sua espada no pescoço de Rose. Faça o que você quiser. O quê? Essa mulher não merece fazer parte do Jardim das Sombras. O poder mágico da número 559 começa a aumentar em densidade. Vou eliminar todos eles juntos. Rose foi imediatamente expulsa do local com sua mãe. Ela se virou e a última coisa que viu foi o número 559 cercado por membros do culto. Eu estava em um bar na cidade Castelo de Saisho, ouvindo o que eles tinham a me dizer enquanto bebia suco de maçã. Depois de me separar de Delta, corri a toda velocidade, cruzando a fronteira e entrando no Reino Oriana. A guerra começa. A cidade Castelo de Saisho foi conquistada por Quadoi-sama e muitas pessoas morreram. Entendo. Disseram-me a pessoa que estava do outro lado do bar. A proprietária desta lanchonete é uma linda mulher chamada Marie. Acho que já a vi em algum lugar antes, mas posso estar errado. Como bônus, 90% dos clientes do sexo masculino estão aqui para apoiá-la. Isso é um desastre. Os soldados de vez em quando vinham e levavam todo o dinheiro da loja. Sim, parece complicado. Isso inclui você também, Sid-kun. Você está sem sorte vindo agora. Mesmo que eu também não seja tão diferente. Recentemente, comecei esta loja. O Reino Oriana foi dividido em 2 facções, e elas não paravam de lutar entre si. Guerras faccionais ou civis são eventos importantes, perfeitos para que os líderes nas sombras entrem em ação. Mas eu acredito que há algo por trás de tudo isso. Sim, deve haver. Eu não devo desistir.
Se eu permanecer firme, talvez outro caminho se abra. Isso mesmo. Sim. Mari-san falou com emoções e olhar distantes. E então, ela olhou para a porta suja de uma taverna. Mas, naquele momento, a porta se abriu. 2 soldados decadentes entram de lá. Ei, mulher. Rações diárias, rápido. E a realidade é ainda mais impressionante. Mas eu apenas dei tudo de mim. Barulhento. Se não houver ração, você tem que nos pagar com seu corpo. Mas. Ei. De repente, um menino corajoso se levantou contra o exército do mal. Sim, esse menino sou eu. Pensei em ficar tremendo na cadeira como qualquer outro cliente da máfia, mas acho que agora é a hora. Nem pense em tocar em Mari-san. E aquele menino corajoso expulsou o exército do mal usando o poder do amor. Como eu não sou legal. Argue. Eles me derrubaram com um único golpe, e com sangue saindo do meu nariz, eu circulei pelo ar e caí no chão. Hahaha, incrível. Sid-kun. Hehehe, acho que é a sua vez, mulher. O soldado disse com um sorriso desagradável. Eu entendo, eu vou pagar. Disse Mari-san, dando toda a sua renda para aquele soldado. Você deveria ter feito isso desde o início. Espere, isso é muito pouco. Isso é tudo que eu tenho. Não consigo nem conseguir mais suprimentos. Você está de brincadeira. O soldado disse, agarrando o peito da blusa de Mari-san. Por hoje, eu te perdoo por agora. Mas se da próxima vez, o soldado disse, olhando atentamente para o corpo de Mari-san, e então ele deixou a taverna. Sid-kun, você está bem? Mari-san disse, se aproximando de mim e descansando minha cabeça em seu colo. Mari-san, sinto muito. Meu Deus, por que você fez isso? Desculpe, não posso impedi-los de tirar sua renda. Não se preocupe com isso. Mari-san disse, sorrindo enquanto acariciava a minha cabeça. Você não está com raiva de ser tratada assim. Eu estou acostumado a... Eu vim para esta cidade de Outlaw City. Ah, eu entendi. Outlaw City é um ótimo lugar, como minha segunda casa. Lá trabalhei como prostituta. Tumultos e brigas eram coisas do dia a dia e, embora muitas vezes tenha pensado em desistir, nunca o fiz. Graças a ele, aquela pessoa me salvou. Disse Mari-san com o rosto corado. Eu nunca vou desistir. Se eu nunca desistir, tenho certeza que vou encontrar essa pessoa de novo. Você está certo? Bem, estou indo embora. Obrigado, Sid-kun. Fico feliz porque você tentou me ajudar. Mari-san sorriu e se despediu de mim. 3 soldados andando na rua em uma noite fria. É tão fácil. Mesmo que agora eu esteja pensando sobre isso, existem mulheres bonitas nesta cidade. Disse um dos soldados que sacudia a bolsa com moedas dentro. Sim, embora pareça que temos que matá-la para silenciá-la. Sim, parece que as ruínas estão perto daqui. Vamos pelo menos nos divertir antes de matá-la. Os 3 continuaram conversando enquanto liberavam o ar branco do frio. Quando eles entraram em um beco, um menino apareceu de repente na frente deles. Boa noite. O menino disse com um sorriso amigável. Ele era um garoto comum, com olhos e cabelos pretos. Ah, você é a criança agora. Ah, o pirralho que pegamos há um tempo atrás. Que tal matá-lo? Eles disseram e imediatamente brandiram suas espadas sem hesitar. Mas, o menino se foi. Ele desapareceu. Onde ele está indo? Ei, atrás de você. O menino apareceu de repente atrás deles. Ele se levantou, não fez nada. Bem, eu acho que tenho que matar você. Seu estilo de vida é como em Outlaw City. Disse o menino, com fumo. O que você está fazendo? Ei, há algo errado com esse garoto. Por que você tem medo de criança? Os soldados continuaram a atacar. Mas o menino desapareceu novamente. Simplificando. A voz do menino ecoou pelo corredor. Isso é totalmente ridículo. O menino reapareceu atrás deles, mas desta vez, sua mão realmente pegou o coração de um dos guerreiros. O sangue caiu no chão nevado. Você está brincando. Ele perfurou o coração com as próprias mãos. Como assim? Nós batemos nele um momento atrás e tudo aconteceu de maneira ordenada, mas ao mesmo tempo, em sequência.
O menino largou o coração ensanguentado e apunhalou o peito do soldado que estava para fugir. Tosse, P, por favor. Então ele apertou seu coração. Mais uma vez, o chão se encheu de poças de sangue. Oh, ok, me desculpe. Sinto muito por bater em você. Oh, o último soldado disse, mas o menino apontou o braço ensanguentado para ele. Em Outlaw City, o mais forte é a justiça. A ajuda. E novamente, perfurou o peito do soldado. Todo o sangue derramado começou a se espalhar pelo beco. Em outras palavras, eu sou a justiça. O luar disparou do meio da nuvem, iluminando os corpos sem coração dos 3 soldados. Primeiro uma fortaleza e agora algumas ruínas. Isso está ficando cada vez mais interessante. O menino deixou cair o último coração e então tirou um saco de dinheiro. Então ele virou o rosto, olhou para a fortaleza à distância. Maldito monstro, disse Quadoy surpreendentemente. O número 664 concordou com suas palavras. O número 664 está encostado a uma árvore enquanto o número 665 está deitado ao lado de seus pés. Os dois não tinham mais muito poder mágico, eles não estavam em estado de lutar. Mas, mesmo assim, havia muitos cadáveres espalhados por este espaço. Havia quase 100 deles. E, parado no meio daqueles corpos e rios de sangue, está o número 559. Depois que Rose foi levada, ela continuou lutando e massacrando o grupo vestido de culto, os 3 generais e reforços que tinham vindo da fortaleza. O número 559 correu pela floresta, lutando sem parar por 3 dias e 3 noites. No entanto, o número 559 também não escapou dos ferimentos. Ela tinha incontáveis feridas nas costas, seu estômago estava dilacerado, um de seus braços fora cortado e o outro segurava fracamente sua espada negra. É um mistério que ela ainda aguente todas aquelas feridas. O sangue ainda escorria do braço que havia sido cortado. Parecia que ela nem mesmo tinha poder mágico suficiente para parar o sangramento. Parece que você finalmente ficou sem poder mágico. Quadoy disse com a voz trêmula. Você me deu problemas. Quadoy se aproximou do número 559 e então a chutou no estômago. Argue. O número 559 gemeu baixinho e caiu no chão. Então Quadoy colocou o pé em volta do pescoço dela. Eu tenho que pisar em você e quebrar seu pescoço. Aos poucos, ele deu um passo mais forte. Mas eu não vou apenas matar você. Quantos sacrifícios você acha que tenho que fazer por sua causa? Quadoy tentou o seu melhor para sorrir ao pisar no número 559. Mas o sacrifício vale a pena. Graças a isso, conseguimos trazer Rose Oriana de volta. Tenho certeza de que Doen-sama ficará feliz. Disse Quadoy com um sorriso satisfeito. Por onde devo começar? Dos seus braços aos seus pés. Ou talvez seus olhos. O Quadoy fere gradualmente todo o corpo do número 559. Trajes de limo são inúteis se a pessoa que os usa não usa seu poder mágico. O número 664, por outro lado, não podia fazer nada além de ver como ele continuava a ferir o número 559. Por que você está olhando assim para mim? Quadoy disse de repente, olhando para o número 559. Ela sorriu. Um sorriso lindo, claro e puro. Você vai me salvar mais uma vez. De repente, lágrimas caíram de seu rosto. Uma mulher desagradável. Seria melhor cortar seu outro braço. Quadoy tentou cortá-lo com sua espada novamente, mas... De repente, ele caiu no chão com um grito desesperado. Ele sentiu uma dor terrível na ponta do tornozelo. Ok. O número 559 subiu lentamente. Ela tem algo no braço direito. Essas são as pernas do Quadoy. Você não tem mais nenhum poder mágico, por quê? De repente, o poder mágico azul púrpura começou a envolver o número 559. O poder mágico era tão denso que fez a atmosfera vibrar ao redor deles, começando a curar todo o número 559. Aos poucos, ela foi se aproximando da ferida em seu braço que havia sido cortada. Então, a luz azul púrpura daquele poder mágico se reuniu em sua ferida. Este é o poder do meu senhor. Em seguida,
O braço esquerdo do número 559 foi completamente refeito. Eu pensei que aquelas 7 sombras fossem os únicos monstros no Jardim das Sombras. Quadoi deu as costas para ela e começou a fugir. Mesmo com a perna cortada, ele usou um vento forte. Seus movimentos eram rápidos, movendo-se com o vento sem ser capaz de ser pego pela vista. Que estúpido, você está apenas indo em direção a ele. Número 559 murmurou. Imediatamente, uma chuva de sangue correu pelo ar e caiu no chão. O corpo desmembrado do Quadoi caiu no chão, e a expressão em seu rosto antes de morrer era de choque. Claque claque, uma pessoa está caminhando com um longo casaco preto. Estou muito feliz por te ver de novo, disse o número 559 com as bochechas coradas e uma expressão de alegria. Então, da sombra da noite, um homem apareceu vestindo um manto preto azeviche, com uma espada coberta de sangue em sua mão. Shadow-sama. O número 664 rapidamente percebeu sua presença e também se ajoelhou respeitosamente. Como não encontrei ninguém na fortaleza, decidi vir para a floresta onde senti um poder mágico. Ao chegar, encontrei uma garota de cabelo rosa platinado que eu conhecia, e ela estava em apuros. Se bem me lembro, o nome dela é Victoria. Sim, Victoria Chano. Ela era uma garota que conheci por acaso em uma de minhas longas viagens no ano passado e, como ela estava possuída, eu a curei e a entreguei a Alpha. Na minha memória, ela é uma garota fraca que não vai matar uma mosca, então fiquei surpreso ao ver suas lutas tão cruéis que eram cheias de sangue. O ferimento parecia sério, então eu a curei, embora ela não devesse se mover muito. Oh, a propósito, eu destruí o velho que a estava incomodando. Você está bem? Falei com Victoria. Sim. Obrigado, senhor. Embora eu me pergunte por que ela está lutando contra o exército aqui. O que aconteceu? Eu fui um pouco descuidada. Parece que o culto de Diabolos está se movendo novamente. Descuidada? Acho que todos nós temos algo que não queremos contar aos outros. Os soldados provavelmente a encontraram enquanto ela estava sendo possuída. Embora eu esteja surpreso com sua habilidade de tentar cobrir tudo isso com a história do culto dos Diabolos. Além de Victoria Chan, havia também 2 meninas que sempre saíam com Rose Senpai. Não parecia muito doloroso, mas eu os curei. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, gosto delas assim, sinceras e com bons modos. Shadow-sama, eu tenho algo para relatar a você. Victoria, que por algum motivo faz uma careta de cachorrinho, e agarra a manga do meu casaco. Essa nostalgia. Agora me lembro, ela sempre agarrava a manga do meu casaco quando eu a curava. Número 666 nos traiu. Número 666. Quem é aquele? Parece que quem trabalha na Mitsugoshi é chamado pelo número, mas não consigo me lembrar dessas 600 meninas. Traidor. Isso não é verdade. Número 666 não nos traiu. Ela está apenas tentando salvar a mãe e então. Outra garota disse. Assim. Entendo. Então Mitsugoshi número 666 os traiu. Ela está fugindo com informações sobre um novo produto ou algo assim? Eu balancei a cabeça repetidamente, enquanto Victoria, parecendo descontente, continuou puxando a manga do meu casaco. Número 666 não é digno de ser seu subordinado, Shadow-sama. Naquele momento, o vento frio trouxe uma carta rum. Eu estava curioso, então peguei e disse. Celebração. A princesa Rose Oriana e o duque do Enketsuat vão se casar. O quê? Rose Senpai vai se casar? Ela deve estar planejando se tornar o novo rei de seu país depois de matar seu pai no torneio Deus da Guerra. Mas agora ela decidiu se casar com a pessoa que ela se opôs em primeiro lugar? Além do mais, de que adianta se casar agora? Deve haver algo por trás disso. Ela não está mais planejando se tornar uma governante. Imperdoável. Rapidamente cortei a carta em pequenos pedaços, até se tornarem minúsculas partículas de papel. A sombra brilha precisamente porque há luz do outro lado. Meu plano é aumentar o nível do meu jogo Eminência na sombra depois que ela se tornar rei. Por quê? É assim que Shadow-sama diz. É simplesmente imperdoável. Não vou permitir o casamento. Mesmo se seus pais permitirem, eu não vou permitir.
Você vai ver, Rose Oriana. Rose-senpai, por que você esfaqueou seu pai? Isso não é para se tornar um rei. Shadow-sama, por favor, assuma a execução do traidor. De jeito nenhum. Número 666. Por alguma razão, os olhos de Victoria brilharam de excitação enquanto os dois elfos pareciam desesperados. No entanto, eu os ignorei e corri pelo campo cheio de neve. Ah, certo. Primeiro eu tenho que pagar pelo suco de maçã que bebi. Maria acordou no meio da noite. Foi uma noite fria e calma. A janela estava entreaberta, era estranho porque ela a tinha fechado antes de dormir. Maria suspirou e saiu da cama. Naquele momento, ela viu algo se movendo perto da janela. Quem é? É uma pessoa. A lua nasce das nuvens e sua luz ilumina a silhueta. Ah! Era uma pessoa que ela conhecia, um homem vestindo um longo terno preto. Você. De repente, a pessoa perto da janela desapareceu. Espere, por favor. Marie correu para a janela, mas quando ela chegou, ninguém estava mais lá. Ele não é. Deve ser um ladrão que acabou de escapar. Essa é a resposta mais óbvia. Mas Marie não conseguia deixar de pensar e procurar essa pessoa, não importava onde ela estivesse. Quando ela anda pela cidade, quando ela trabalha. Mesmo recentemente, ela acreditava que o garoto de cabelo preto que ela conhecera na taberna tinha alguma semelhança com aquela pessoa. Eu pareço um idiota. Marie tentou fechar a janela e de repente viu uma bolsa caída no chão. Isso é. Abrindo a bolsa e olhando para as moedas de ouro dentro, Marie não pôde evitar chorar. Ao mesmo tempo, ela abraçou com força o calor persistente.